Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre: será que Deus ouve tudo o que nós falamos? E eu vou conversar sobre esse assunto com vocês através de uma experiência pessoal que tive. Mas antes, eu queria somente comentar com vocês um conceito que o médico neurologista, pai da psicanálise moderna, judeu e a princípio ateu, falou a respeito de Deus. Sigmund Freud, ele descreveu Deus, o conceito de Deus, como uma simples projeção do desejo infantil de proteção por um pai todo-poderoso. Freud, a princípio, não acreditava em Deus. E ele criou esse conceito de Deus como se fosse uma criança, a humanidade fosse uma criança buscando por proteção. E aí Deus seria fruto da imaginação dessa criança como um pai que super protege elas. No final desse vídeo, depois que eu conversar com vocês sobre essa experiência que eu tive, nós vamos voltar no final da vida de Freud e ver o que mudou com relação a esse conceito que ele tinha sobre Deus. Então, em setembro de 1987, eu tinha 10 anos de idade e fui a uma banca de revista. Foi a primeira vez que eu comprei uma revista científica em minha vida. Se chamava Super Interessante, era número 1. Saiu em setembro de 1987, essa aqui da capa que vocês estão vendo. Depois desse dia, eu comprei muitas revistas super interessantes e leio até hoje. Só que não mais na forma de papel, mas digital. Mas eu tenho os livros, tenho os pôsteres, tenho todo o acervo digital que eu corri atrás e comprei de todos esses anos e tenho ainda muitas dessas revistas impressas. Então, desde os 10 anos da minha vida, eu sou apaixonado por ler tudo que cai na minha mão, principalmente sobre ciência. E em setembro de 1987 foi o primeiro contato que eu tive. E nunca mais parei. Se você entrasse no meu quarto, com 10 anos de idade que eu tinha, vocês iam ver um pôster gigante de Einstein na parede, de dinossauros brigando. E depois, mais tarde, de Jim Carrey, mesmo quando ele não era conhecido ainda. Quando ele fez o primeiro Ace Ventura, que saiu só para as locadoras. Então, eu nunca parei de ler, comprava os livros. Mas aí nós vamos crescendo, passa a fase da adolescência, e aí eu precisei estudar para vestibular, para passar numa faculdade. Entrei na Universidade Estadual de Ponta Grossa para fazer Direito. Eram 5 anos, isso foi em 1995. Eu terminei a faculdade, cheguei até o final com boas notas. Mas em 1998, no começo de 1998, eu tive uma experiência um pouco diferente. Não é ainda que eu quero chegar com vocês, mas essa experiência também mudou minha vida. Porque a partir dessa experiência eu comecei a ter mais curiosidade a respeito de Deus e dos caminhos religiosos. Eu comecei a frequentar templos. Eu ganhei uma Bíblia em 3 meses, eu li ela inteira. E depois eu reli de novo. Eu achei um livro muito interessante. Tanto é que eu tenho várias Bíblias hoje, inclusive em outras línguas, até no hebraico. E aí a ciência se juntou agora com a religião. E eu comprava, além das revistas e livros de ciência, revistas e livros de religião, além das Bíblias diferentes, que de certa forma eu coleciono também Bíblias. E aí terminei a faculdade, me formei e voltei para a minha terra natal. E aí eu descobri que o curso que eu fiz, Direito, não era bem a área que eu queria atuar. Essa área jurídica não era bem o que eu gostaria. E fui trabalhar com meu pai em sua loja de imóveis. Até definir o que eu realmente queria trilhar. E nesse período eu fui morar longe dos meus pais, tinha que pagar o meu aluguel, a minha conta de luz, a minha água, minha alimentação. Então vocês sabem, a vida adulta
mais responsabilidades. E aí o dinheiro foi ficando mais escasso, claro. Antigamente eu morava com meus pais. Meu pai me dava uma mesada. Foi quando eu comecei a comprar a revista com 10 anos de idade. Super interessante. Mas agora eu tinha que trabalhar e comprar os meus próprios livros, minhas próprias revistas. Existia uma pressão sobre a minha carreira, o meu futuro profissional, com relação em que área eu ia atuar. A vida adulta foi ficando um pouco mais difícil. E aí um dia, eu lembro bem, eu acordava cedo, saía de bicicleta e ia trabalhar com meu pai. Na hora do almoço, ele saía, eu ficava tomando conta da loja até ele voltar e eu poder ir almoçar. Mas nesse período, como foi ficando mais difícil, eu não conseguia comprar mais meus livros, minhas revistas. Eu tinha que arcar com as minhas despesas e responsabilidades, tudo sozinho agora. Então eu fui ficando chateado por causa disso. A gente é novo, cabeça ainda não formada, não entende direito como funciona essa vida de adulto e de responsabilidades. Eu fiquei muito chateado com Deus, muito triste. E aí eu cheguei em casa um dia, sozinho em casa, sozinho. Presta atenção, eu estava sozinho. Eu entrei para um quarto que eu tinha, onde guardava meus livros e revistas. Tinha uma poltrona velha, eu sentei. Eu lembro bem a poltrona da cor roxa. Eu sentei nessa poltrona e falei que eu iria desistir de comprar os livros, de comprar as revistas, de estudar. De certa forma, em razão desses estudos religiosos que eu fazia e frequentar templos, eu já ajudava algumas comunidades da zona rural, que chama lá no sítio. Então eu levava os estudos para eles, fazia alguns jograis, tudo em cima da Bíblia ou de ensinos religiosos. Eu já fazia isso. Eu gostava muito de fazer isso. Imprimia, eu tinha um computador, uma impressora, eu imprimia uns jornais, isso antes das redes sociais. Imprimia uns jornais com em história religiosa, ensinos, e deixava nas caixinhas de correio de algumas casas no caminho que eu passava. No domingo eu saía de manhã e fazia isso também. De certa forma eu faço até hoje, só que meio digital agora, né? Mais moderno e mais prático. Mas nesse dia eu cheguei bem chateado em casa e sentei naquela poltrona velha ali e falei para Deus que eu iria desistir de tudo. Eu não queria, estava muito difícil. Na verdade, eu não tinha maturidade suficiente para encarar os desafios e obstáculos que a vida estava me apresentando. E aí eu, desanimado, na impulsividade, eu falei em desistir, que não queria mais. Estava chateado. Pois bem, eu fui jantar, tomei um banho, fui descansar, dormir. No outro dia acordei cedo, bicicleta novamente, até o local onde eu trabalhava, a loja do meu pai. Ele estava ajudando nesse período, até eu decidir o que iria fazer da minha vida. E aí, na hora do almoço, ele falou, Binho, ele me chamava de Binho, meu pai já é falecido. Binho, você fica aqui que eu vou almoçar, depois eu venho, você vai. Eu falei, tá bom. E eu gostava de sentar na mesa dele, que era bem grande, e ali eu lia o jornal. Nesse período, porque na hora do almoço quase não tinha ninguém na rua. E aí eu lendo o jornal, entrou um senhor na loja. Já de idade, barba, cabelo branco, mas estava com umas roupas tipo um maltrapilho. E ele chegou para mim, apontou para minha cara e falou assim, eu lembro até hoje essa frase, eu tenho uma briga com a sua boca. Eu tenho uma briga com a sua boca. Quando eu escutei, eu pensei assim, deve ser alguém. A maioria dos clientes nossos era da zona rural. Eu falei, deve ser alguém da zona rural que comprou algum eletrodoméstico e deu problema, não está sabendo usar. Então ele veio, acho que isso automático ali, na hora que ele falou, eu pensei assim, ele está vindo para trocar ou reclamar, né? E era meu pai que fazia mais isso, conversava com eles a respeito dessa troca, porque às vezes, dependendo do tempo de uso, tinha que mandar para garantia e eles não entendiam direito isso, queriam um novo já na hora. Mas enfim, eu pensei que era uma reclamação normal da loja. Mas aí ele continuou
E ele falou assim: eu escutei o que você falou ontem sobre desistir. Eu só quero que você saiba que eu nunca desisti de você. Que apesar das dificuldades, eu estou junto com você. Eu estava sozinho na casa ontem, um dia antes disso. Eu não comentei isso com ninguém mais. Com ninguém. Eu simplesmente tomei banho, jantei, fui dormir. Acordei, fui trabalhar e não comentei com mais ninguém. E ele chega, eu tenho uma briga com a sua boca. Escutei o que você falou sobre desistir. Eu quero que você saiba que eu sempre estive com você, nunca desisti de você. E que apesar das dificuldades eu vou continuar te ajudando. Você fica mudo, pálido, diante dessa situação, daquilo. Tentando compreender, tentando dar uma explicação lógica para aquilo que estava acontecendo, porque eu não tinha falado com ninguém. Como que aquele senhor sabia? Ele simplesmente virou as costas e saiu. E eu fiquei meio com o jornal na mão, paralisado na mesa, na cabeça, tentando procurar uma explicação. Quando eu me dei por mim, eu levantei e saí, fui atrás. E a loja do meu pai ficava próxima da rodoviária. Imaginei que ele tinha ido para a rodoviária. Eu olhei para o lado da rodoviária, não estava. E nem para o outro lado, do outro lado da rua, nada. Nessa, meu pai vinha chegando. Eu peguei minha bicicleta e saí para ver se eu achava ele. Eu queria fazer mais perguntas. Eu não achei. Passei na frente da rodoviária, dei a volta. Fui devagarzinho na rua ver se encontrava esse senhor. Eu não achei. Não achei mais. Depois desse dia, eu comecei a ter uma convicção muito grande em minha vida que realmente Deus escuta cada coisa que nós falamos. E não só o que nós falamos, mas o que nós pensamos. E você pode perguntar, depois desse dia não teve mais dificuldade em sua vida? Não, pelo contrário, teve bastante dificuldade. Eu passei por muitas dificuldades depois desse dia. Inclusive uma experiência de quase morte que eu já contei aqui no canal. Eu fiquei uma semana internado sem metade da movimentação do meu corpo. E outras dificuldades, obstáculos, caminhos. Mas em todas elas, Deus me ajudou. Em todas elas, Deus estava comigo. O que eu quero que vocês entendam com esse relato que eu estou contando para vocês que aconteceu comigo? Que dificuldades, obstáculos fazem parte da vida. A vida é dessa forma, acontece com todos. Que dificuldades, desafios, obstáculos não é sinônimo que Deus te abandonou, que Deus não está com você. Deus sempre está com você. Deus sempre escuta você. Deus sempre ouve seus pensamentos. Deus vê cada lágrima que escorre do seu rosto. Mas é necessário um esforço nosso. A vida nos apresenta esses desafios, essas dificuldades, esses obstáculos. É porque é para nós aprendermos certas lições, para ficarmos mais fortes fisicamente, emocionalmente. E depois nós podemos passar isso a outras pessoas, aos nossos filhos, por exemplo. Mas uma coisa entendam, Deus nunca nos abandona. Deus existe. Ah, mas eu não gosto de chamar ele de Deus, de espiritualidade, de universo, de uma força inteligente superior. Mas existe. De pai, de paizinho. Mas ele existe. E não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa o desafio que se levante, ele está com você.
mas um esforço da nossa parte é necessário. A vontade da nossa parte é necessária, mas Ele está conosco. Ele sempre está conosco. Depois daquele dia, você fica remoendo isso para sempre. Até hoje. Tanto que eu lembro bem da frase, eu tenho uma briga com a sua boca. E hoje, depois que eu montei o canal no YouTube, você começa a compreender por que ele tinha uma briga com a minha boca. É porque era necessário que tudo aquilo que eu estava lendo, aprendendo, vivendo, eu precisava falar depois. Ensinar outras pessoas depois, é isso que eu estou fazendo aqui. Por isso que ele tinha uma briga com a minha boca. Mas o mais impressionante é que ele nos escuta. Tudo o que nós falamos, guarde isso com você. Tudo o que você falar, tudo o que você pensar, todas as suas lágrimas derramadas, tudo o que você passa, tudo o que você enfrenta, Ele ouve, Ele vê, Ele está com você. Ele vai te ajudar, mas um esforço, a vontade da sua parte é necessária. É necessário. Depois, voltando a Freud, os 30 últimos anos da vida de Sigmund Freud, ele se dedicou a estudar religião. Ele virou um obcecado pela vida de Moisés, por exemplo, e de todos os caminhos religiosos que envolviam a psique humana. E aí ele fez amizade com um teólogo chamado Oscar Pfister. E ele trocou muitas cartas com esse teólogo. Era suíço. E eu separei uma frase de uma carta que ele escreveu a esse teólogo. Prestem atenção. Você é um verdadeiro servo de Deus. Para quem era ateu, agora ele está falando em servo de Deus. Você é um verdadeiro servo de Deus, que sente a necessidade de fazer um bem espiritual para todos que você encontra. E você fez isso por mim também. Então nós, através dessa frase, no final da vida de Freud, nós podemos ver que ele encontrou o seu caminho, a sua espiritualidade. E o conceito que antes ele tinha que Deus não existia, veio a cair por terra. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês. Se vocês quiserem compartilhar alguma experiência que tiveram nesse sentido, fiquem à vontade, usem os comentários. Outras pessoas leem e aprendem com o que vocês viveram. Adquirem mais fé, mais força para lutar contra as dificuldades, os desafios e obstáculos que a vida apresenta. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz e bondade. Tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!